Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Tiago Marcos, sou administrador. A convite do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte, eu estou trazendo aqui para vocês o que esperar da economia após a pandemia. E aí eu trago algumas informações, alguns setores que aí sofrem com essa pandemia e principalmente o perfil do consumidor que esperamos, né, pós pandemia. O primeiro slide que eu coloco aqui é uma matriz de Stansey, desenvolvida pelo economista sul-africano Ralph Stansey, que trata o processo de decisão em relação a dois parâmetros, que é o grau de certeza do resultado das decisões, com relação ao acordo e o desacordo, e que diferentes agentes têm em relação às decisões que têm que ser tomadas. Como a gente vive hoje um caos, né? Essa decisão ela é complexa, o acordo está longe, né, de ter um acordo com relação a quais decisões podem ser tomadas, e a certeza que a gente vai chegar a uma mudança ou uma estabilidade econômica também está longe, mas passa pelo processo de tomar decisão política, né, que vários políticos precisam passar confiança, né, para a população, para que a gente sinta confiança e vários empresários comecem a investir e aí ter uma retomada da economia. No próximo slide eu coloco uma coisa bem interessante, que é o nível de confiança. Agora em maio de 2020, né, o nível de confiança está em 34,7. Esse dado já vinha caindo, né? Em janeiro de 2019 ele atingiu um nível bastante significativo, mas vinha caindo, cresceu o nível de confiança e agora volta a cair. Como o governo não está demonstrando de forma política e estratégica quais ações que podem combater a economia, ou pode combater essa instabilidade econômica, e aí o empresariado começa a não ter confiança e fazer novos investimentos, como ampliação da indústria, implantação de novos produtos, ele começa a ter um freio com relação a isso, certo? Eu tracei um panorama interessante, que é um dado que eu peguei da Fiesc de Santa Catarina, que Santa Catarina eu trouxe esse estado porque ele teve uma flexibilidade do seu comércio diferente de outros estados, né? Ele abriu o comércio, abriu o shopping, e mesmo assim o nível de confiança em relação ao Brasil, isso aqui é um dado de abril, né? Ficou em 34,5 abril. Voltando aqui o slide, a gente agora em maio teve um aumento, né? 34,7, e aí em abril 34,5. E aí mostra que mesmo com a flexibilidade, o nível de confiança ainda é muito pouco em relação à indústria. É importante salientar que a indústria de Santa Catarina, a indústria é bastante forte, com várias empresas como a Malvin, a VEG, Quatro Rodas, né, entre outras. E aí é bastante robusta a indústria, mesmo assim o nível de confiança baixo. A exportação também caiu menos 9,1%, em relação ao Brasil, menos 4,4%. Exportou em relação ao nível Brasil bem mais abaixo. A importação da mesma forma, menos 1,6%, contra o Brasil de menos 0,4%. É importante mostrar que esse panorama aí mostra, mesmo com a flexibilidade, né, de alguns estados durante essa pandemia, a confiança, o mercado ainda não está reagindo fortemente. Aqui eu coloquei algumas razões que fizeram que alguns empresários em 2019 tivessem de forma parcial
ou adiado ou cancelado seus investimentos. Alguns, a reavaliação quanto ao mercado doméstico de seus produtos, né, foi um fator. O aumento inesperado do custo previsto no investimento, talvez aí o payback, o VPL tenha mudado, e aí tiveram que reavaliar esse investimento. Dificuldade de acesso a alto custo de crédito de financiamento, né? Alguns bancos mantêm uma linha de crédito alta para algum tipo de financiamento, alguns querem algum tipo de bem como garantia, né, para esses investimentos. Dificuldades com burocracia, e sugere também que alguns investimentos sejam cancelados ou parcialmente adiados. Eu acredito que muitos desses empresários agora não vão investir, também pela questão questão de dificuldade de acesso ao crédito aumenta, a burocracia também vai aumentar, porque agora a incerteza dos bancos receberem esses dinheiros que vão ser emprestados é grande. Então aí, para que eles possam emprestar dinheiro nesse momento de incerteza econômica, é criar burocracia e ter garantias, né, que vão receber. Aí tem que ter algum imóvel, algum bem para manter, para poder ter acesso ao crédito mais barato. E aí eu coloco o seguinte, que o governo precisa mostrar algumas atitudes para que a população sinta e perceba que o governo está buscando reações para poder avançar nesse problema econômico que estamos vivendo atualmente. O Uruguai, né, como eu coloquei aqui, corta 20% do salário de políticos. Muitas empresas estão cortando funcionários, né? E aí, pessoal, o nosso governo, na verdade, nosso governo não, a nossa economia é como uma empresa, né? Se muitas empresas usam estratégia de corte de pessoas, redução salarial, entre outras estratégias, a nossa economia precisa também tomar essas atitudes. A Argentina tenta seguir esse mesmo patamar e o Brasil ainda está em estudo, que eu acho dificilmente que eles tomem essa estratégia, né? E aí a gente precisa ter atitudes mais velozes para que a gente saia mais rapidamente desse momento de pandemia. Não de pandemia, mas também de instabilidade econômica. A atitude do governo foi, na verdade, aprovar o congelamento de salários do setor público da saúde e saúde e segurança ficar fora. E aí foi uma atitude que aí vão ter uma redução, né, de 120 bilhões aproximadamente. E aí esses funcionários, né, do setor público, e ele quer estender tanto para o Estado e prefeituras, congelamento durante 2 anos do salário. E aí geraria uma economia de mais ou menos de 120 bilhões. Talvez seja mais ou menos, mas estão sendo revistos esses números, né? Mas aí é uma medida importante e eu acredito que precisa de outras medidas a mais para que a gente possa sentir os efeitos da estabilidade econômica. Outro dado é que 9 países da América Latina já adiaram eleições para o combate ao Covid-19. Em ambiente de expressivo consenso de governo e partidos, autoridades eleitorais têm agido em nome da prevenção sanitária. Como eu falei, a gente precisa ter confiança desse governo. Como eu posso voltar aqui no slide, que essa questão de complexidade e caos que estamos vivendo precisa de ter um consenso político, né? Politicamente o governo está brigando aí com vários estados, São Paulo, entre outros, e aí esse consenso tem que cair, essa questão de partido político, quem é PT, quem é PSDB, enfim, para que a gente chegue a um consenso e saia dessa incerteza que estamos vivendo, né? Tomar essa atitude em 9 países da América Latina e tal, aqui, já adiar eleições para combater o Covid-19. E aí entrou um consenso de governos e partidos. Essa, pessoal, é a estratégia, é um momento de a gente
abraçar e tentar sair o mais rápido possível desse momento tão ruim para o nosso país. E, por consequência, se não há confiança no mercado, na indústria e dos empresários, o nosso PIB caiu, né? É um dado de hoje, né? O PIB houve uma queda de menos 1,18%, já tinha caído para menos 0,48%, e aí mostra que a gente não consegue reagir devido a algumas ações políticas que estão ocorrendo em Brasília, e aí o grau de confiança do empresário não existe, vários investidores estão tirando seu dinheiro e colocando lá fora, por consequência isso, o dólar aumenta, hoje o dólar chega ao patamar de R$ 5,89, mostrando que muitos estão saindo do mercado, buscando outras alternativas, e aí pessoal, cada vez mais precisamos de medidas econômicas, urgentes, para podermos sair o mais rápido possível desse momento. A taxa de desemprego ela já vinha crescendo, houve uma redução em abril de 2018 em relação a abril de 2019, ela volta a crescer. Como a gente está num momento de caos, o governo tomou alguma atitude com relação às empresas, né? As empresas pagam 70%, o governo 30%, né? E aí as empresas mantiveram alguns postos de trabalho, esse número não aumentou tanto, né? Em relação ao que podia ter aumentado aqui, ó, em abril de 2017, foi bem maior em relação agora a abril de 2019. E aí são coisas que podem ser estudadas. O governo teve algumas ações relacionadas às empresas. O governo está muito de olho na questão do emprego, né, que é um resultado. É importante que ele realmente veja e tenha atenção a isso. A indústria automobilística, ela está sendo fortemente atingida com essa instabilidade econômica. A sua produção de veículos cai 99,3% e abriu o pior mês desde 1957. O que eles já produziram, né, e está em estoque, esses produtos, pode cobrir 4 meses de vendas. É um setor que emprega bastante. Hoje, esse setor mantém seus funcionários em férias coletivas e muitos já foram demitidos também. É um setor preocupante que o governo tem que olhar aí para esse setor. O outro ponto que eu trago aqui é o desempenho do varejo, né? Muitos estados que tiveram sua flexibilidade com relação ao isolamento social tiveram, digamos assim, não sofreram tanto contração nas suas vendas. É o caso de Santa Catarina, Mato Grosso, Espírito Santo e Sergipe, tiveram aí uma contração menor. Já alguns estados, como Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Piauí, a contração com relação à venda foi bastante significativa, mostrando que o isolamento social foi fortemente colocado, né, por esses estados, né, com relação à abertura das empresas do varejo. Mas supermercados e o setor farmacêutico tiveram destaque. Se você perceber e for ao supermercado, vai entender que o supermercado está lotado, né? E pessoas comprando, como também artigos farmacêuticos, alguns produtos da farmácia já estão faltando, álcool gel, a questão da vitamina C, e aí alguns setores, como vestuário, móveis, eletrodomésticos, sofreram bastante, estão sofrendo, na verdade, bastante nesse momento de pandemia. Economicamente, os setores estão afetados. Outro dado que eu trago é a mudança de consumo do brasileiro. O brasileiro muda seu consumo, ele começa a comprar produtos para estocagem. É o caso da compra do arroz, do feijão, do leite, do açúcar. E aí vem aquela lei da oferta e da demanda e, por consequência, aumento de preço.
O arroz aumentou 94%, feijão 101%, o leite 72% e o açúcar 60%. É um momento diferente do consumo do brasileiro, querendo estocar produtos para evitar novas idas aos estabelecimentos. Além dessa mudança de consumo, há uma mudança de hábito, né? Há uma tendência que pós-pandemia esse brasileiro ele diminua compras em lojas físicas e aí passa a comprar mais por apps, que são aplicativos, e também diminua as lojas em departamentos, é o caso de lojas Riachuelos, Renner, entre outros. E aí, dentro do isolamento social, hoje o brasileiro começa a comparar mais preços, experimentar novas marcas. Eu acredito que as empresas precisam se reinventar, né? Criar novos produtos, enfim. Eu acho que existe, mesmo em momento de crise, existe aí um momento que possam abrir novos negócios, surgir novos empreendimentos. Basta ter a criatividade e aproveitar oportunidades. Existe um ditado, né? Aonde tem gente chorando, existe pessoas vendendo lenço, né? Então é o momento para que se possa montar um novo negócio ou agir nesse novo nicho de mercado. Dentro desse novo hábito de consumo, nas compras online, os brasileiros hoje estão comprando produtos infantis, remédios, material de limpeza, coisas que não compravam antes, estão comprando agora. Alimentos para preparar em casa, pois tem mais tempo, né, para preparar esse alimento. Antes, na correria do dia a dia, não conseguia fazer isso, se alimentava em restaurantes, né, e aí não preparava a sua comida em casa. Aumentou o número de pedidos por refeições em lanches prontos, e aí são algumas mudanças que aí eu coloco para o administrador, né, o dono de empresa, começar a entender um pouquinho desse perfil desse consumidor, que aí pós-pandemia esse consumidor pode estar mudando bastante, e aí tem que estar atento que tipo de característica que vocês vão encontrar com relação ao novo consumidor essa pós-pandemia, né? Como eu coloquei aqui anteriormente, ele vai ser um consumidor que quer experimentar novas marcas, ele quer economizar tempo, comprar menos em lojas de departamentos e aí também diminuir a compra em lojas físicas, né? E aí surge as empresas que hoje estão sendo transformadas de forma digital, né? Digitalizando seus processos, suas vendas, mudando totalmente seu hábito, sua estratégia para atender esse novo público, esse novo perfil. E aí, como eu mostrei anteriormente, voltando aqui, que o setor automobilístico sofreu bastante durante essa pandemia, um setor que está crescendo, e aí eu trago como dado importante, o setor de cerveja, né? Veja que o setor de consumo, o consumo de cerveja, na verdade, mesmo na pandemia, há um crescimento no volume em relação a cachaça, destilados e vinho, e a cerveja ainda mantém o seu crescimento. Um dado importante as vendas online de bebidas alcoólicas aumenta em até 800% na quarentena. E aí, pessoal, empresas de e-commerce e delivery estão se destacando devido ao bom preço que estão ofertando ao cliente e principalmente agilidade na entrega, né? E aí, outra observação. As empresas precisam entender quem é esse público, quem é esse perfil que está buscando esse produto, né? Qual o poder de compra dele, enfim, são estratégias que têm que ser buscadas e implementadas para atingir esse público aí, mostrando que existe mercado, né? E aí tem que ser aproveitado esse momento. E aí o grande problema hoje, fora a questão do setor automobilístico, são as pequenas empresas que estão sofrendo com a falta de crédito, a burocracia e análise de crédito antiga, né, que são sendo utilizadas, até porque os bancos
estão com medo de emprestar. Então estão buscando garantia na hora do empréstimo, fazendo uma análise que não estão entendendo o momento atual. E aí eu coloco aqui que as fintechs, que são as startups financeiras como o Banco Inter, o Nubank, Banco Original, poderia estar atento a esse empreendedor, esse microempresário, não só em São Paulo, que foi o caso aqui, do Joseph Cury, que colocou, né, essa questão, mas também em outros estados, né, como no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Norte, né, nos estados do Norte, que a necessidade de crédito para o pequeno empresário é necessário. E aí essas startups poderiam estar atuando nesse público-alvo e buscando isso aí. E eu trouxe um dado importante com relação ao coronavírus, que aí foi o Ministério da Economia, que há um custo de 20 milhões por semana ao país durante a paralisação com relação ao coronavírus. Mas aí vem a questão, né, que eu coloquei aqui anteriormente, que aí precisa de estratégias que o governo precisa mostrar para a população, que tomadas estão tomando para que possa minimizar esses custos, né? Aqui foram algumas decisões dos países da América Latina, aqui uma decisão do Brasil. O Brasil também tomou uma questão para os empresários, né, com relação à demissão dos empregados nas empresas. Eles tinham uma contrapartida, né? O empresário pagava 70% e o governo 30%, né? É a contrapartida que o governo está dando atualmente. E aí precisa de outras ações necessárias também para que diminua esse custo, né? Algumas famílias, né? O governo agora, esse aqui é um dado de hoje, às 2h40, mostra que o governo diz que 4 milhões de pessoas do Bolsa Família não têm direito a R$800, e aquelas pessoas antes que tinham poder de compra, que é a classe baixa, não está tendo mais, sofrendo principalmente agora com essa pandemia, os informais sofrendo cada vez mais. E aqui é um dado do PNAD e mostra que quanto mais pobre é a população, mais vulnerável está sendo com relação ao Covid-19, e são pessoas jovens, né, como 30, 34, 35 a 39, essas pessoas estão cada vez mais vulneráveis. E aqui ele mostra quanto maior a idade, maior a vulnerabilidade ele tem com relação ao Covid-19. Então o governo precisa ter ações políticas, né, sociais, para que possam atender essa população de baixa renda. E aí eu finalizo, mesmo nesse histórico de pandemia, né, e de sofrimento econômico que estamos vivenciando, setores estão contratando, né? Aí são os setores da saúde, fortemente contratando enfermeiros, médicos, técnico de enfermagem, e também o setor da tecnologia. A necessidade de tecnologia hoje ela é muito grande. Como eu falei anteriormente, as empresas estão ficando mais digitais, digitalizando processos, vendas, a sua logísticas, e aí é uma necessidade desses profissionais e também profissionais no setor financeiro. No setor financeiro, porque necessita de estar na ponta aí do papel, quais os custos que pode reduzir, quais são as estratégias de preço, e aí a necessidade desse setor financeiro hoje está fortemente ligado a isso, certo? Acredito que as empresas precisam criar estratégias novas para que possam se adaptar a um novo cenário que vamos vivenciar após a pandemia. As empresas vão ter que buscar novos profissionais mais qualificados, e aí as pessoas precisam estar buscando qualificação nesse período para que esse após pandemia esteja preparado para ser absorvido nesse novo mercado. E aí a educação entra fortemente aí, a educação em AD, à distância, vai crescer não só para o ensino superior, mas também para o ensino básico e médio, e aí já é uma realidade
até porque as empresas vão precisar de redução de custo, e a redução de custo entra o EAD para o setor de educação, e aí são formas e estratégias que as empresas estariam utilizando. Mas assim, eu acredito que fortemente vamos sair dessa, somos brasileiros, temos a confiança que o Brasil vai passar mesmo com pouca ação política nesse momento, mas acredito que vamos passar por essa através de muita luta e muita criatividade. É isso que o brasileiro tem. E aí, pessoal, fica aberto para alguma questão, questionamento, perguntas e até críticas, né, com relação à minha análise que foi feita aí nesse momento, ok? Agradeço ao CRA pela oportunidade e aí espero que tenha gostado dos meus números, meus dados apresentados nesse momento, ok? Agradeço aí, tudo de bom, valeu pessoal.